Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu quero usar esse vídeo como uma exemplificação daquilo que a Bíblia nos fala no Evangelho de João, capítulo 10, em que o título do capítulo é Jesus, o bom pastor. Essa comparação que é feita de Jesus com o pastor. E nesse vídeo eu acho muito interessante porque as ovelhas elas reconhecem o seu pastor. Não só pela voz, mas o cheiro. Inclusive no primeiro minuto do vídeo, uma das ovelhas cheira o cajado do pastor. Isso me lembra o salmista no Salmo 23, no versículo 4. Na última frase ele diz: o teu cajado me consola. E de certa forma o cajado é um consolo sim para a ovelha, porque o cajado não é para maltratar. O cajado ele livra a ovelha de se perder, livra a ovelha do perigo. É usado para contar as ovelhas também. E nesse vídeo esse pastor ele confere as ovelhas, ele dá uma olhada, confere. Isso me lembra também aquilo que está no versículo 3 e 4 do Evangelho de João capítulo 10, quando diz que chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora, né? Ele se coloca ali à frente da porta, também como diz no versículo 2 do capítulo 10, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E é uma coisa interessante, diferente de outros animais domésticos, como o gado, por exemplo, em que o vaqueiro, né, o cuidador vai ali atrás tangendo o gado. Não, o pastor ele vai na frente, mostrando o caminho. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Ele não vai atrás de uma por uma. Se ele fosse atrás de uma por uma, ele não conseguiria executar o seu serviço. Então o pastor ele é seguido pelas suas ovelhas. E uma coisa também nesse vídeo que me chamou muita atenção é que ele entra pela porta e depois elas vão adiante porque elas já conhecem o caminho que lhes foi apresentado. O caminho já foi apresentado para elas, elas já têm um conhecimento a respeito daquele caminho e elas seguem aquele caminho. E ele se coloca ali mais uma vez junto à porteira. Ele tem carinho pelas ovelhas. E elas entram ali, seguem a sua voz, ficam ali no finalzinho. Algumas se perdem porque elas não têm muito noção, elas são muito ingênuas, as ovelhas. Então ele busca as perdidas, mas o interessante é que como ele busca as perdidas, ele apenas dá um sinal: ei, é por aqui. E elas são recolhidas por ele. Então, uma das características que eu achei interessante é que da ovelha, que é um animal doméstico, ela é dócil e obediente. Ou seja, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que não há força. O pastor não coloca força, a ovelha não coloca força, não há força. É apenas obediência e doçura. Apenas obediência e doçura. Então, a ovelha é doce, a ovelha é obediente. A ovelha é tão ingênua que até para se livrar dos mosquitos ela precisa de ajuda. Por isso que o pastor coloca óleo sobre ela, para ajudá-la a se livrar dos mosquitos, das moscas, para que ela tenha paz. E o óleo é derramado sobre ela. Então a ovelha é doce, é obediente, é ingênua. Ela segue a voz do seu pastor. E esse pastor, o bom pastor, esse pastor que a Bíblia mostra e apresenta ele como Jesus, é aquele que dá vida pelas ovelhas. Então que nós possamos ser essas ovelhas para Cristo. Que nós possamos ouvir a sua voz. Que nós possamos ser doces com ele, sem resistência. Que nós não venhamos resistir a ele, que nós não venhamos desobedecê-lo. Que nós sejamos apenas simples diante dele, confiando nele, porque ele já entregou a sua vida por nós. E ele nos guardará e não deixará que nenhum mal nos aconteça. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente ande nos mais difíceis penhascos, nos mais estreitos desfiladeiros, o Senhor é o nosso pastor, e nenhum mal nos acontecerá. Deus abençoe a todos
pois e que esse melhor vídeo nos possa fora servir ao edificar as suas vidas como edificou a minha.